Continua a polêmica da entrada ou não do sérvio Novak Djokovic na Austrália. O jogador, que não foi vacinado, foi impedido de entrar no país para disputar o Aberto da Austrália. Ele entrou na justiça e a definição sobre o caso deve acontecer nesta segunda-feira. O pai do número 1 do tênis tem feito críticas às autoridades australianas. Em entrevista coletiva realizada em Belgrado, na Sérvia, Srđan Djokovic disse o seguinte: Novak é Sérvia e Sérvia é Novak. Estão pisoteando Novak e, portanto, pisoteando o povo sérvio. Querem colocá-lo de joelhos, mas não apenas ele, e sim nosso país. E ele segue, como Jesus tentaram crucificá-lo, subestimá-lo, colocá-lo de joelhos. Somos uma nação orgulhosa, europeia e civilizada. Nos bombardearam e nos destruíram, mas nós não nos rendemos e jamais faremos. Somos um povo orgulhoso de ser sérvio, que tem como representante o ídolo Novak. Ele não se renderá, está preso. Nosso Novak é um prisioneiro destes bastardos. Bom, o Ministério das Relações Exteriores sérvio apresentou um protesto formal na quinta-feira ao embaixador australiano na Sérvia, Daniel Emery, pelo que eles descreveram como um tratamento indecente que o tenista estaria recebendo ali em Melbourne. Em uma entrevista à emissora pública australiana ABC, a ministra do Interior da Austrália, Karen Andrews, disse o seguinte, o senhor Djokovic não está prisioneiro na Austrália porque ele está livre para partir a qualquer momento que decidir fazê-lo. E a força de fronteira certamente irá facilitar isso. A vacina é obrigatória para entrar na Austrália, mas há isenções, por exemplo, para pessoas que têm uma condição médica séria. As autoridades de imigração concederam ao sérvio um visto e posteriormente o revogaram, uma vez que, quando da sua chegada, o atleta não tinha provas suficientes para demonstrar que atende aos requisitos impostos na Austrália pela pandemia da Covid-19. Que história! Tá todo mundo acompanhando esse Big Brother. Tem até uns memes ali, né, dele no lugar do Tom Hanks, naquele filme que o Tom Hanks fica preso no aeroporto. Eu quero saber o que é que o Adriles acha disso. Deixa eu falar. Primeiro, eu acho o Djokovic um idiota. Porque ele diz assim, eu sou contra a vacina. Essa é a afirmação de um imbecil que sabe, que percebe pela realidade, a olhos nus, que a vacina está debelando a Covid-19. Existe uma histeria de propagação de casos, existem efeitos adversos, muitos deles não investigados em vacina, mas essas são exceções que devem sim. Existem pessoas com comorbidades, existem pessoas obesas, pessoas grávidas, pessoas que não querem vacinar seus filhos. Por isso eu sou contra o passaporte vacinal para você andar no seu próprio país ou ir para outros países. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo um idiota, um cara que é anti-vac, ele tem o direito de não se vacinar. Eu acho muito complicado você impedir a livre locomoção de uma pessoa por causa de não estar vacinado, até porque se tem um país que também tem uma consciência de vacinação, é a Austrália. A grossa maioria da população lá está vacinada. E se a gente confia, mais uma vez, nas vacinas, a gente não tem por que temer quem não está vacinado. Porque a vacina, mais uma vez, ela não inibe o contágio. Ela reduz drasticamente os sintomas. Em se reduzindo drasticamente os sintomas, você tem menos internações e menos letalidade. Então, o direito de livre expressão, de ser um imbecil, como como é que chama? O Djokovic, lhe assiste, assim como o direito de ir e vir. A gente não pode estabelecer uma população segregada porque, eventualmente, não é vacinada. E da mesma forma que tem o direito de não se vacinar uma pessoa que tem preocupações com efeitos adversos a longo prazo, como um pai em relação ao seu filho, como uma pessoa que tem uma comorbidade mais complicada, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que tem uma série de circunstâncias que não deixam vacinar, os idiotas também têm o direito de não se vacinar, como o Djokovic. Rodrigues, mas não existem outras doenças em que você precisa se vacinar para entrar em outros países? Como febre amarela, uma febre amarela, por exemplo? A febre amarela, o sarampo, outras doenças tiveram vacinas testadas durante anos. Tem 4 fases da vacina, para deixar bem claro. A última é simples, é o tempo. Não houve tempo para exatamente estabelecer efeitos a longo prazo dessa vacina do Covid, porque simplesmente
Não houve longo prazo e a própria Pfizer, que é a maior vacina do mundo, fala exatamente sobre isso. É só nesse sentido que é o meu receio da pessoa querer não se vacinar, sobretudo não vacinar um filho seu ou não vacinar alguém que tem comorbidade, ou alguém que está grávido, ou alguém que tem uma preocupação maior com a sua saúde mais debilitada nesse momento. Agora, o idiota também tem direito de não se querer se vacinar. Peraí, Vinícius, você está chamando de idiota que não quer se vacinar? Não, eu acho idiota quem diz assim, eu sou contra a vacina. Esse é um idiota. Entendi. Rapidinho, só vamos ver o meme do Tom Hanks aí, do terminal? Em vez do Tom Hanks, temos o Djokovic ali. Tá lá, Você acha bonito, então, as pessoas de bem que não querem se vacinar, têm receio e querem esperar? Não, eu acho idiota. Você acha que são idiotas? Eu acho isso? idiota o E você acha sujeito tudo bem as pessoas serem colocadas de joelhos? Porque sim, essas pessoas que não querem se vacinar. E ele, olha pelo que ele passou agora. Foi colocado de joelhos, sim. Zoe Martínez. É uma loucura. Estão tratando quem não se vacina como criminoso. Zoe Martínez, eu tenho... É um crime atualmente não querer se vacinar. É uma loucura isso. É uma inversão total. Em que mundo que a gente tá? O cara foi interrogado no aeroporto por mais de 6 horas. Como se fosse um criminoso, um delinquente. Como se tivesse cometido algum crime. Não querem deixar ele competir porque não se vacinou. Mesmo podendo fazer o teste. Mesmo podendo ficar de quarentena nesse caso. Para competir. É um jogo político. Estão politizando as vidas. É isso que está acontecendo, Adriles. É nesse ponto que você tem que tocar. Tá bom. É nesse ponto perigosíssimo que a gente está vivendo. Eu acabei de Estão fazendo a gente de escravo, Adriles. Ao invés de chamar a pessoa que não quer se vacinar de idiota, você tem que defender o direito dessa pessoa. Só um minutinho, a gente tá... Calma, Adriles, amor. A gente só tá recebendo aqui o pessoal que vem do rádio para acompanhar a discussão sobre essa questão do Djokovic, que tá lá no aeroporto, na Austrália. A Zoe exigiu aqui que o Adriles se colocasse a respeito de um assunto. Acho que ele vai fazer isso agora. Mas calma, gente, porque o que acontece? Essa conclusão de se ele vai entrar ou não é só na segunda-feira, porque ele também entrou na justiça, né? Então, é isso, ele tá lá esperando uma decisão. Mas o que eu achei estranho dessa história foi que o próprio Aberto da Austrália, ele tinha feito uma exceção para o Djokovic, que ele poderia jogar mesmo sem apresentar essa questão da vacinação. Muita gente até entendeu que essa decisão tinha sido feita em parceria com alguém do Ministério, porque como você fala, pode vir sem vacina, mas não sei se você vai entrar, é uma coisa estranha. Parece que foi um privilégio a ele por ele ser o número 1. Mas pode existir esse negócio de privilégio? Não é um pouco estranho? É carteirada. Isso, exatamente. Carteirada do privilégio. Agora, você diz, né, Adriles, que ele acabou falando que é contra a vacina, mas ele não justifica o meu problema por que é contra a vacina. Exatamente. Eu endosso o discurso da Zoe, só que eu não fui tão enfático. Eu acho que o passaporte vacinal, você estabelecer uma proibição do direito de ir e vir dentro ou fora de qualquer país é imbecil, até porque a gente resta provado que a disseminação da doença não é inibida pela vacina. Eu só acho que a gente não deve confundir uma pessoa que tem uma preocupação legítima, que fundamenta a sua opção de não se vacinar como tendo tido uma doença, como tendo um filho que não quer vacinar, ou sendo uma pessoa gestante que tem medo de efeitos adversos a longo prazo, como uma pessoa que simplesmente diz, idiotamente, eu sou contra a vacina. Só que, Zoe, lembrando o meu comentário, eu disse, o idiota também tem a sua razão e o seu direito de não querer se vacinar e não ter passaporte vacinal. Eu sou contra o passaporte vacinal nesse sentido, uma vez que até conscientemente pessoas não idiotas estão sendo vacinadas, estão querendo a vacinação na maioria do mundo, inclusive na Austrália e no Brasil, e que a gente tem uma população de 80% de adultos praticamente vacinados. Agora, eu só tenho medo desse discurso de Djokovic afetar e estimular outros idiotas como ele, que são saudáveis, que não tiveram Covid, que não têm comorbidades e, eventualmente, acham que a vacina é muito mais potencialmente letal que a Covid-19, coisa que não é. Então, eu defendo a liberdade de expressão de um imbecil como Djokovic não querer se vacinar, ainda que o exemplo do seu discurso seja pavoroso. Adriles, essa notícia é recente, né? Muito recente. E eu te chamo aqui para... pisa no freio, porque você sabe muito bem que a imprensa, às vezes, ela não coloca exatamente como a pessoa falou. Assim, eu acho difícil a pessoa falar abertamente, uma pessoa pública como ele, falar, eu sou contra a vacina. Sim, ele falou, mas pode ter falado, eu sou contra
Mas agora, entendeu? Ele quer ver os efeitos. Agora, ele não quer falar sobre a questão dele estar vacinado ou não. Mas o Djokovic, isso que eu ia falar, ele tem um precedente, Zoe. Ele já falou muita coisa em live, inclusive crenças nada científicas e meio antes da Ele, inclusive, fez um campeonato que não valia nada. Muito difícil. Ele tá na justiça lá tentando jogar. Os jogadores pegaram Covid. Ele pegou Covid. A mulher pegou Covid durante a pandemia. Então, eu acho que a figura dele já tem um certo descrédito, digamos assim, pelos erros anteriores. Ele entrou na justiça agora para tentar. Na segunda-feira, parece que vai ser decidido se ele pode ou não entrar na Austrália. Você acha que uma pessoa que entrou na justiça, né, e quer ir no campeonato, e claro, né, uma pessoa como ele, você acha que ele ia falar isso abertamente assim? Só prejudica. Não, prejudicou ele. E, de fato, prejudicou. Tanto que agora ele não quer falar sobre esse assunto. Mas até o Nadal, que é, enfim, o principal competidor ali com ele, falou, olha, é uma loucura isso, é uma pena. Mas o fato dele não querer se vacinar também implica nele ter consequências em relação a isso. Então, se num campeonato você tem que estar vacinado, ele não está vacinado, gente, vai ser toda vez essa discussão, essa loucura. Mas, de fato, ele está procurando aí o que ele imagina serem os direitos dele na justiça. E na segunda-feira a gente deve ter um desfecho para essa história. Que será, ou ele vai embora, né, deportado, ou ele ingressa no país, mas aí eu não sei se de acordo com essa carteirada que a gente levantou aqui, que eu ia falar. Por ele ser o número 1 Se ele ingressar no país, ele vai ter que mudar toda a legislação em relação à vacina da Austrália, senão vai ficar uma coisa muito estranha. O Djokovic pode, ninguém mais pode, aí também é errado, né?